Se o pastor Esteu vai puxar minha orelha mais tarde, mas já estou fazendo o meu Pix aqui, se você tiver condição de mandar uma oferta lá para o grupo, amém? De alguma maneira, né? Você possa fazer também nessa manhã, amém? Se você tiver essa disponibilidade, hoje estão me escutando? Amém. Então, eu já vou fazer o Pix da minha oferta, amém, irmãos? Se você também tiver condição, faça. Porque a gente é em tempo e fora de tempo, né? A gente tem que estar com o Senhor. Isso não impede que a gente possa, de alguma maneira, estar em todas as áreas, né? Cultuando o Senhor dessa maneira, distante, tá? Mas sempre junto com aquilo que a gente propõe no nosso coração, né? Então, assim, se você tiver condição de fazer um piquezinho, manda lá na conta da igreja, amém, irmão? Amém. Eu posso estar abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o Cristo glorificado dentro da perspectiva daquilo que é o proposto pela igreja, que é a santificação, com oração em jejum e o estudo da palavra, né? Porque sem o estudo da palavra, essas três coisas ficam desconectas, né? Elas não se completam. Santificação, jejum e oração, a base está totalmente ligada à palavra do Senhor. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está falando sobre o Cristo glorificado. E domingo passado nós falamos sobre a ressurreição, que nós precisamos estar sempre entendendo que tudo que nós estamos aqui nessa manhã, se nós ligamos esse computador ou o smartphone, é porque nós temos certeza que o Cristo está glorificado, né? E que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí nós falamos sobre o discípulo no caminho de Emaús e os impactos que aconteceu naquela caminhada. E o curioso de tudo aquilo lá, eu queria colocar, não vou voltar lá atrás novamente, para que a gente possa, até mesmo os irmãos que não participaram no domingo passado, mas que eles vão conseguir entender com facilidade. Eu queria falar os dois impactos depois que acontece a ressurreição do Cristo, né? Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam perdendo a esperança do acontecimento que tinha acontecido em Roma. Eles estavam sem saber o que fazer e, de repente, eles vão embora, percebendo que o Cristo tinha morrido, mas eles ainda não criam, né? Eles não, de alguma maneira, parece que eles tinham esquecido daquilo que o Cristo tinha falado com eles em vida. Eu queria que você abrisse, nós vamos voltar um pouquinho lá, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 2, no versículo 14. E para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de como que nós temos que estar totalmente ligado à ressurreição de Cristo. Que isso não venha e nem pode se perder no decorrer da nossa vida com Cristo. Não se deve, de maneira nenhuma, a gente abaixar a nossa guarda, porque a ressurreição de Cristo ela é a coisa mais importante que nós possamos, como cristãos, regar em toda a nossa trajetória com Cristo. Parece que isso virou uma história, virou algo passado,
parece que não faz parte da nossa vida. Tudo que nós fazemos e vamos fazer, ou pensamos em fazer, isso tem que estar ligado à ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou, né? Eu tô muito nisso, esse ano agora, de 2021, eu estou muito ligado nisso. O povo está apavorado, o mundo está apavorado, né? As pessoas estão apavoradas. Parece que Cristo não tem o controle mais, né? Parece que o mundo perdeu o seu controle e que Cristo perdeu a rédea disso aí, né? Não. O Cristo, ele continua glorificado, ele ressuscitou e ele está glorificado, e isso tem que ser uma coisa presente em nós, né? Isso precisa estar impregnado em nós. O vento pode soprar, mas a gente não, de maneira nenhuma, a gente olha para o lado, né? Nós temos que sempre olhar para o Cristo ressuscitado. Então, quando a gente vai, antes da gente ler o texto, a gente volta um pouquinho no discurso de Jesus com os seus discípulos, né? Muito bem colocado pelo Paulo semana passada em off, né? Que Cleófas, ele era parente do próprio Cristo, e ele sabia quem ele era. Acredito que Maria contou a história, né? Contou aquilo que tinha acontecido para os seus parentes, mas eles não criam. Alguns falam que o segundo discípulo, ele poderia ser até a esposa de Cleófas, né? Porque não fala o nome dela, o nome do segundo discípulo, poderia ser a esposa, né? Ou não. Mas o fato é que quando Jesus se revela para eles, 3 coisas importantes que a gente tem que colocar em destaque e perceber que isso tem que fazer parte da nossa vida. Primeiro, que os olhos deles se abrem. Segundo, o coração deles ardem, né? Arderam na hora. E terceiro, eles calçaram os pés e voltaram para trás na hora para pregar o evangelho. As 3 coisas que a gente precisa ter dentro da ressurreição, e a gente não pode perder de maneira nenhuma. Que os nossos olhos estejam abertos sempre, né? O nosso coração tem que arder sempre. E que nós temos que sempre estar na caminhada. Quando a gente vê a história de Jonas, né, a gente percebe isso nitidamente, né? E os olhos dele estavam abertos, o coração dele não ardia, né? Porque Deus tinha revelado para ele o que ele tinha que fazer. Não ardia, e os pés dele não queria ir pregar o evangelho, né? Não queria fazer aquilo que Deus tinha mandado ele que deveria fazer. Então, as 3 coisas, elas têm que andar sempre juntas. Os olhos abertos, coração ardendo, e nós estamos sempre preparados para pregar o evangelho, né? Essa que é a grande verdade. Causou esse impacto nos 2 discípulos, eles voltaram na hora. Quando essas 3 coisas, as primeiras 2 coisas acontecem, eles vão na hora. Eles pegam aquele refrigério, pega no tranco aquilo lá, Jesus fala com eles na hora eles voltam. Não pensaram, né? Não tosquenejaram. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto, né? Dessa verdade. Quando isso acontece, eu queria colocar nessa manhã o personagem de Pedro, né? Todos nós conhecemos Pedro, né? Quem Pedro era, quem foi o Pedro, e o impacto da ressurreição na vida daquele homem. Irmãos, queria que alguém falasse alguma coisa. Vocês
Alguém quer falar alguma coisa com relação a isso? Se você faz algum comparativo daquela época com a época de hoje, se você consegue, de alguma maneira, fazer um paralelo, se a ressurreição ela está causando algo nesse contexto aí do coronavírus, né? Porque o que a gente percebe, né? Que isso é nítido na igreja, na nossa igreja e na igreja que está aí passando por essa grande dificuldade. Alguns acreditam que isso não é nada, outros acreditam que isso é algo do acaso, e outros acreditam que isso está totalmente ligado à palavra do Senhor, né? Então, eu queria abrir essa discussão aí com os irmãos nessa manhã, para que a gente possa tentar não ficar aqui falando sozinho, né? Para que a gente faça esse paralelo entre o que aconteceu há 2000 anos atrás, se tem alguma relação, né? Se é o Cristo que está, de alguma maneira, tentando abrir os nossos olhos novamente, né? Se, de alguma maneira, o Cristo está tentando falar conosco para que o nosso coração volte a arder novamente. Não sei, né? Então, eu queria abrir isso. O que os irmãos acham? Ou se não tem relação nenhuma. Alguém? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Paz, pastor. Isso que o senhor está falando aí é algo interessante, né? Eu jejuo, não? Quando o senhor menciona a questão desse paralelo entre aquilo que aconteceu com os discípulos, né, nessa caminhada para Emaús, do momento em que eles, às vezes, dentro de uma situação ali de medo, de falta de entendimento, né, do que está acontecendo, eles partiram para um caminho. Estou tentando aqui achar os irmãos me focar, irmão, mas tá. Tem que fazer eu virar a câmera ao contrário. Aí, agora sim, agora sim. E ali, quando eles foram convencidos daquela situação, de quem estava falando com eles, e qual que era o propósito, né, daquilo que estava falando com eles, eles tomaram a iniciativa e voltaram, ainda que por um caminho perigoso, um caminho desafiante, né, desafiador, eles voltaram e por aquele caminho verdadeiro, que era o caminho para Jerusalém. E esse paralelo que nós fazemos hoje é exatamente esse, né? No que se refere à pandemia, se tem uma lição que a gente pode tirar, é de que a igreja agora está sendo desafiada verdadeiramente a confiar no Senhor, né? A seguir o trajeto, a seguir o projeto que Deus tem para ela. A igreja ela sempre cresceu e sempre se fortaleceu no meio das lutas e no meio das dificuldades. Deus sempre forjou caráter de pessoas, de ministérios, de indivíduos, dentro de momentos de desafios, né? E, na verdade, nós temos aqui a possibilidade, como igreja, como servo de Deus, de sair dentro dessa situação muito mais fortalecidos do que quando nós entramos. Porque o inimigo, a estratégia dele é medo, é amedrontar, é terror. Mas sempre, sempre, ainda que haja mortes, né? Ainda que alguns dos soldados, como naquela época, possam ser tombados em batalha, a igreja, o resultado, o reino de Deus, a gente tem que entender que ele sempre sairá mais forte do que nunca. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos aqui. Amém, pastor. Mais alguém? É escola, irmão. O pastor tem que falar menos. Ô, Cássio. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor.
Volta a pergunta aí, porque eu entrei agorinha, fiquei meio perdida aqui. Estava tomando café, né, Irani? Não, nem tomei café ainda. Deus abençoe. Aqui, o paralelo que a gente possa fazer entre os discípulos do caminho de Emaús, que estavam apavorados quando Cristo morre, e eles achavam que estava tudo perdido, e eles, de alguma maneira, eles estavam fugindo do perigo, porque Cristo tinha morrido, o rei que eles esperavam parece que não era o rei mesmo, de fato, verdade, e eles correram para outro lado, né? E se tem algum paralelo com o que nós estamos passando hoje, né? Dentro da perspectiva do Cristo ressuscitado. Será que Cristo, de alguma maneira, isso não é uma realidade hoje, presente, né? Parece que está morto, parece que a ressurreição ela não faz mais parte daquilo que é importante para os cristãos. Será que os cristãos perderam isso de alguma maneira? A ardência no coração, como diz o texto, né? Os olhos parecem que estão fechados, parece que as pessoas... A igreja, quando eu falo igreja nós, né? Uhum. As pessoas, né? Elas perderam de alguma maneira isso, ou não tem isso, ou Deus está querendo cobrar de nós, de fato, verdade, isso, que a gente precisa acordar para alguma coisa que a igreja se perdeu no meio do caminho, né? Entendeu? Entendi. Então, deixa eu dar a minha opinião aqui. Eu penso que não se perdeu. A verdade é que nós, como servos de Deus, como cristãos, e aquelas pessoas, né, naquela época ali também, a gente tem uma tendência, quando nós estamos passando por momentos de turbulências, momentos difíceis, a gente focar muito no problema, na dificuldade e esquecer, não é esquecer, mas deixar um pouco de lado, sabe assim, ter realmente, trazer para a memória da gente quem é Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente foca no problema e confia no Senhor e tudo, mas a gente está mais focado no problema, na dificuldade, do que naquele que pode realmente resolver a situação. Então, assim, isso acontece com todos nós, né? Às vezes, no meio da caminhada, a gente tem uma tendência a murmurar, né, a reclamar das coisas, às vezes a não entender direito o que está acontecendo, mas é porque realmente falta isso, né? A gente se voltar para o Senhor, porque eu acho que quando a gente tem comunhão com Deus, a gente descansa, a gente, no meio das dificuldades, no meio das turbulências, a gente procura colocar Deus, né, maior, procura colocar maior não, porque ele é maior, né, mas a gente procura descansar no Senhor, confiar realmente, porque quando a gente realmente crê, não tem como a gente, uma hora tá crendo, outra hora não tá crendo, né, ou você crê ou você não crê, né, eu penso dessa forma, eu acho que isso acontece com a gente sim, mas não é que a gente deixou de crer nem nada, mas é porque realmente, às vezes, a gente precisa de uma sacudidela, assim, para a gente acordar, para ver em que lugar que nós estamos em Cristo. Amém. E percebe-se que é isso aí, né? Você falou isso aí. Falou que a gente tem, de alguma maneira, tem que voltar, né? A palavra voltar, ela é algo importante, né? Já existe. O hino que se canta há muitos anos, né? Quem está no Evangelho do rebanhão, né? Quero voltar ao início, né? De tudo. A gente precisa de sempre ter isso. Será que a gente está no caminho certo ou a gente precisa de voltar, né? Será que a gente está no caminho de Emaús ou a gente precisa de voltar? Mais alguém quer falar? E a escola está cheia hoje, pastor. Glória a Deus, né? Bênção. Aleluia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pastor Márcio? Está mudo, pastor Márcio, está mudo.
Pastor Aristeu, 1 hora ou 1h30? Pastor Aristeu? É 1 hora. É 1 hora. Então nós já temos que terminar já. Você continua mudo, viu, pastor Márcio? E agora? Agora tá. Deu para ouvir? Agora estamos ouvindo. Eu acho que quando aqueles discípulos que no caminho de Emaús eles resolveram voltar, eu acho que a igreja hoje, ela se encontra, ela tem que, isso aí é um sinal que a igreja precisa voltar para observar a vinda de Deus e voltar para o ponto inicial da volta de Jesus, sabe? A igreja, ela precisa estar atenta e estar ligada pelos os sinais que estão acontecendo, e nós precisamos voltar ao eixo central, a Jerusalém celestial, que é Jesus. A igreja precisa encontrar esse caminho, sabe? As coisas acontecem, as coisas estão acontecendo para a gente ficar de olhos abertos. Os sinais estão acontecendo, irmãos, e precisamos estar atentos. Amém, pastor? Amém? Vamos ler, para a gente, até domingo que vem, a gente vai estar colocando óleo nessa engrenagem para a coisa ficar melhor. Ficar melhor. Amém? Amém. Queria aí que o irmão Robert lesse para nós aí o Atos, capítulo 2. Amém? Amém, o Robert? Robert? O Robert sumiu. Profeta, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Só um minutinho, por gentileza. Repete, por favor, aí. Atos. Capítulo 2. Verso... 14. 2,14? Só um minutinho, tá muito ruim aqui minha internet, peraí. Só um minutinho. Nossa, a internet tá muito ruim, misericórdia. Misericórdia. Atos 2,14, né? Isso. Vamos lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Amém? Pode continuar. Pode continuar. 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Pode continuar. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em terra, prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar no grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Continua? Vai lá no 37 agora. 37, versículo 37.
E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Só até aí. Agora eu queria que alguém aí lesse João, capítulo 18, versículo 26. Vai estar estudando. Marlon. Pode ser o Marlon. Ou qualquer outro irmão aí que sentir no coração. 18, verso 15, irmão, não é 28, 15. 18, 15. Cássio. 18, 15. João 18, 15. Alguém já vai ler, não? Pode ler se você quiser. Vou ler aqui, Tá. irmã. Amém. O Luiz vai ler Simão lá. Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus. E estes discípulos eram conhecidos como sumo sacerdote. E entrou Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu, então, outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, e falou à porteira, levando a Pedro para dentro. Posso continuar, irmão? Pode. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Só até aí. Amém, irmão? A proposta desse estudo é a gente perceber o que faz com que o ser humano, né, em modo geral, ele pode até, de alguma maneira, andar com Jesus. Ele pode, de alguma maneira, estar sentado na mesa, ceando com o próprio Cristo. Né? Ele pode estar na igreja há 20 anos, né? 50, 10, 3. Mas, de alguma maneira, será que isso aí faz com que ele venha entender realmente aquilo que é proposto por Deus para nós, né? Desde sempre. Quando a gente faz esse paralelo do Pedro antes da ressurreição e o Pedro depois da ressurreição, você percebe isso nitidamente. O Pedro, antes da ressurreição, ele andava com Jesus em vida, em carne, não é? Ele andava com o próprio Deus, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse ser um daqueles 12 lá, ou daqueles que andavam também naquela época com Cristo. A gente fica maravilhado, né, com aquilo que Jesus fazia, e eles viam, né, com seus próprios olhos, né? Mas eles viam, eles andavam, eles eram discipulados pelo Cristo, eles experimentavam coisas maravilhosas, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que pessoas foram até iluminadas, né, pelo Espírito, né? Eles provaram coisas do mundo vindouro, né? Mas isso não resolveu, né? Então, Pedro era um homem... Quando ele andava com Cristo, ele queria realmente saber da verdade, ele questionava, ele às vezes não concordava,
E às vezes ele fazia até votos, né? Que jamais ele abandonaria o Cristo, mas, no final das contas, sem a ressurreição, o que Cristo falava não tinha a força necessária. Sem a ressurreição, o que Cristo falava não poderia mudar aqueles homens, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso que eu estou falando aqui nessa manhã não valeria de nada. Então, por isso que eu estou querendo que os irmãos, né, de alguma maneira, através desse simples estudo aí, que você tenha isso como primazia na sua vida cristã, a ressurreição de Cristo. Não basta a gente só ir na igreja, cultuar, cantar, dizimar, ofertar. Não basta a gente dar esmola para o pobre. Não. Nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que aquela força, né? Eu acredito que alguns ainda nem sentiram isso, na verdade, né? Alguns estão procurando em ponto de contato. Hoje a igreja é muito cheia disso, ponto de contato aqui, né? As pessoas procuram o Cristo em lugares, né? Não vou aqui me ater a criticar a igreja de ninguém, mas a verdade é essa. Se o culto é fervoroso, as pessoas estão. Se o culto ele é devagar, as pessoas elas não vão. Enfim, mas o fervor não está no culto, o fervor tem que estar em nós, né? Isso é uma coisa pessoal de nós, isso é uma coisa nossa, uma coisa que nós temos que, de alguma maneira, que Cristo venha revelar isso a nós. Como ele revelou lá os dois do caminho de Emaús, e o coração deles arderam, os olhos se abriram, e eles voltaram para Jerusalém. E quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que eles voltaram para a morte mesmo, né? Para o matadouro mesmo, porque quando Nero percebe tudo aquilo lá, né? Eles põem a culpa nos judeus, como nós já falamos semana passada, e desde a era que Cristo ele ressuscita, né? A maioria das pessoas que não entendiam isso, eles achavam que eles estavam órfãos, né? Mas Jesus fala lá em João capítulo 14 que ele não deixaria os seus órfãos, né? Ele mandaria outro, que era o Espírito da Consolação. Enfim, então, tudo tem que converger, tem que voltar para a ressurreição. Isso tem que ser uma coisa que tem que arder no nosso coração todos os dias da nossa vida. Se acorda de manhã, a ardência no seu coração pelo Evangelho, ela tem que estar ali em primazia. Muito mais pelo cafezinho com queijo, né? A gente toma de manhã. Muito mais pelo churrasco, muito mais pela praia, muito mais pelo dinheiro, pela conta bancária. Não. O nosso coração, ele tem que arder por causa da ressurreição, do Cristo fez por nós. Então, quando Pedro ele nega o Cristo por 3 vezes, né? Aliás, ele nega Cristo, né? Antes que o galo cante lá, outras vezes ele negou também, né? Ele andava, ele sentava com Jesus, ele comia com Jesus, ele cheirava o cheiro de Jesus, ele dormia o tempo inteiro, porque ele largou tudo. Não adiantou Pedro ter largado tudo, não adiantou. Ele largou tudo, largou mulher, largou tudo para trás. Não adiantou nada, ele negou. Nós precisamos estar fortalecidos naquilo que aconteceu pós-morte de Cristo. O mundo hoje está, de alguma maneira, o mundo está morrendo, né? O mundo já está realmente fadigado à morte, já está
profetizado a morte, né? Isso aí já é fato, a Bíblia fala isso. Quando a gente volta o nosso olhar para as Escrituras, a gente não precisa ter pavor nisso que está acontecendo agora. Não precisa. Porque isso já está profetizado. Quando você vai lendo o provérbio, você vai percebendo que Deus, ele corrige ao filho a quem ele ama. Quem que é o filho? É a igreja. Sim ou não? A igreja é o filho, né? E Deus está corrigindo a igreja, não no sentido de mandar o Covid, não. Mas, de alguma maneira, quando nós somos atingidos de alguma maneira, é porque Deus está nos corrigindo. Tudo que acontece nesse mundo não é acaso, não é o diabo que está fazendo, não é... Quando a gente coloca que isso aí é culpa do diabo, né? A gente tira até a atuação de Deus da nossa vida. A gente tira a atuação de Deus, porque o diabo não tem poder sobre nós, irmão. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão, né? Contra a igreja do Senhor. Então, nada pode atingir a igreja. Alguns vão morrer de Covid, né? Outros vão morrer de câncer, outros vão morrer uma dor de cabeça, né? Então, nós temos que olhar para a ressurreição e não para essas coisas. Essas coisas não podem desviar de maneira nenhuma o nosso olhar para aquilo que é mais importante. E aquilo é que realmente vai fazer com que nós venhamos conseguir, e nós vamos conseguir sair dessa crise aí, muito mais fortalecidos do que propriamente o desenho que tá sendo desenhado aí, né? A igreja vai sofrer, não. Né? A igreja sofre porque chega a ser o dever da igreja sofrer, né? A igreja que não sofre perseguição é a igreja que está em Laodiceia lá. É a sétima carta. É a sétima carta lá que estava uma igreja tranquila. Quando você vai estudar aqui lá, você percebe. Era uma igreja que financeiramente estava bem. Depois você lê lá. Apocalipse capítulo 3, você vai ver isso lá. A igreja estava tranquila, a igreja tinha grana, a igreja era bem com a política, a igreja era uma igreja rica, mas quando Deus olha para ela, ele fala, olha, você é a mais pobre de todas as igrejas. Aconselho que compre de mim o ouro puro, né? Aconselho que compre roupas brancas, né? Santidade. Aconselho que compre colírio, né? Que abra os seus olhos. E lá, quando a gente vai estudar lá, quer queira ou quer não, aqui lá tem tudo a ver com a igreja de hoje. Quem gosta de estudar vai perceber isso. Tem tudo a ver com a igreja de hoje. Né? Falando, sei que não é frio e nem é quente, mas quando é morno, estou a ponto de vomitar. Então, quando a gente pega isso tudo para entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que colocar o nosso olhar no lugar certinho, naquilo que Pedro fala lá em Atos capítulo 2. Ali, quando a gente estuda, e o Rogério é muito bom para falar sobre isso, né, Rogério? Está aí, Rogério? Paulo. Desculpa, Paulo. É Paulo. Tá por aí, Paulo? Ô, pastor, nem na internet eu... Olha para você ver. Tem um mistério aí, não tem? Não tem. Rogério? É Paulo? O irmão Paulo não tá, não, ô Cássio. Tá, não? Ah, tá. Tá abençoado. Acho que Então, o irmão Paulo, ele gosta... O celular dele, pastor, o celular dele tá meio com problema, não tá? A memória dele não tá dando conta, não. Oh. Ah, tá. Ah, tá. Maravilhoso. Então, o Paulo, ele gosta muito disso, né? De ligar uma coisa na outra, né? História com
acontecimento, enfim. Então, eu gosto muito das posições do irmão Paulo. Então, quando a gente percebe isso, nosso olhar tem que estar lá no lugar certinho, né? Alguns concordam que tem que estar na igreja, outros concordam que tem que estar afastado, outros concordam que a pandemia tem que usar máscara, outros concordam falam que o diabo que está amordaçando a nossa boca. Eu já ouvi de tudo. Mas a grande questão é que o meu olhar, o seu olhar, não pode, de maneira nenhuma, sair do lugar certo, que é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado, e ele não perdeu de maneira nenhuma o controle de nada. Nós vamos passar disso aí. Isso aí é fato. Isso é tranquilo, né? Isso é uma coisa dolorosa, sim. Mas isso não toca naquilo que é o mais importante, que o Cristo, ele é glorificado, ele está glorificado, ele é o cabeça da igreja. A igreja não bambeia com isso, ela não vai enfraquecer. Os irmãos não vão enfraquecer nisso. Eu não acredito que os irmãos vão enfraquecer. A Bíblia fala que nenhum será tirado, né? Aquilo que Deus me deu, nenhum, né, será tirado da minha mão, diz o Senhor. Então, assim, quando a gente faz esse paralelo, eu vou encerrar aqui para a gente, domingo que vem, a gente entender na vida de Pedro, o que aconteceu pós, né, a ressurreição. O mesmo Pedro que nega é o mesmo Pedro que defende a igreja e põe a sua cara, se coloca na posição do Cristo, né, porque Cristo em pessoa não estava mais, e ele se coloca um pequeno Cristo lá, sobe lá em cima e começa a pregar, e naquela mesma hora, o impacto da ressurreição, 3.000 almas converte. Então, 3.000 almas converteu por causa do impacto da ressurreição. Tinha nada a ver com a presença de Deus na vida de Pedro, de Jesus. Jesus na presença de Pedro, no partir do pão, na comunhão, não. Aquela pregação tinha a ver com a ressurreição. Que Jesus, antes da ressurreição, ele estava preparando o povo para ser também com ele ressuscitado, como diz Romanos capítulo 6 e 7, vai falar sobre isso. Então, irmãos, eu quero deixar isso, que vocês possam, nessa semana aí, dentro do jejum e da oração, né, da santificação que a gente está, dentro dessa proposta de estar sempre voltando às Escrituras, volte o seu olhar para as Escrituras. Uma das coisas que fez com que aqueles discípulos entendessem aquilo lá foi a pregação das Escrituras, que o próprio Cristo fala com eles lá. Não lestes, né? Chama eles de nércios, né? Nércios. Para não entender o que as Escrituras já diziam sobre o Cristo. Então, nós temos que voltar à nossa visão, o nosso olhar, o nosso coração, o nosso caminhar. Ele tem que estar totalmente ligado à ressurreição de Cristo e do Cristo glorificado. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre esse impacto na vida de Pedro, né? Primeira pregação, 3.000 almas, aí nós vamos ver o desenrolar disso aí. Nunca mais Pedro negou de fato a verdade de Cristo. Quando nós estamos ligados a isso, nós não vamos negar. Quando nós esquecemos da ressurreição, de ser uma coisa poderosa, uma coisa a ser vivida a cada dia, pode vir vento que for, que nós vamos estar firmes. Porque Deus, ele ressuscitou, ele foi glorificado, ele está glorificado, e ele não perdeu o controle de nada. Eu agradeço os irmãos aí, e espero que essa palavra possa te dar uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém. Amém.
Amém. Deus. Obrigado. Amém. E eu vou Amém. fazer uma Deus pequena abençoe a oração. todos. Pastor Esteu, Sim, pastor, pastor Esteu. eu só queria Amém, Deus, amém. sobre um aviso, Amém. já que estamos na escola dominical, eu queria fazer uma pergunta sobre aquele jejum que o pastor convocou algumas pessoas, foram convocadas algumas pessoas, se permanece. Amém. Bom dia, irmão. Pastora Juscelia, paz do Senhor Jesus. Pergunta pertinente. Eu quero pedir aos irmãos que continue com esse jejum. Sabe por quê, irmão? Essa semana nós percorremos várias unidades de atendimento, né, de saúde. Vou dar um relato para os irmãos aqui. Nós fomos no Risoleta Neves, UPA Venda Nova, UPA Norte, UPA Bairro São Paulo, UPA de Lomberes, Hospital de Lomberes. Na região hospitalar, nós circulamos aquele quarteirão do Hospital das Clínicas, né, que compreende o Hospital das Clínicas, Pronto-Socorro, Ipseng. Aquele quarteirão nós circulamos ali, orando e ungindo aquele local ali, ministrando sobre aquele local. Fomos ali no Centro de Especialidades Médicas, né, com a UPA Centro-Sul, fizemos a mesma coisa. Fizemos a mesma coisa no complexo da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Fomos lá, fizemos a mesma coisa. Depois fomos no Hospital do Barreiro e fizemos a mesma coisa. Então, para os irmãos entenderem o grau de complexidade disso no mundo espiritual, nós estamos lidando com castas de demônios, estamos lidando com potestades e principados. Então, tudo que o pastor Cássio falou hoje tem a ver com isso, né? Esse é a igreja assumindo o papel dela. Ainda que nós estejamos impedidos de cultuar, de estar ali reunido como igreja para estar intercedendo juntos, surge para nós aí uma direção do Espírito de Deus, né? Deus fez isso arder no coração do pastor Dalvo, e ele me participou isso, eu achei isso fenomenal. E dessa maneira nós tomamos a iniciativa de fazer isso. E nós vamos continuar fazendo isso. Por quê? As pessoas não estão podendo fazer visita. Você não pode entrar dentro do hospital hoje e você orar por um doente. Mas nada nos impede de a gente estar fazendo esse trabalho que a gente fez. Então, quanto mais pessoas puder estar engrossando, né, esse número de pessoas aí que está jejuando e orando, vai ser cada vez melhor. E lembrando, nós estamos exatamente dentro do mês de santificação, oração e jejum. Amém? Então, não só deve, como nós contamos com isso, para que a gente possa estar exercendo esse papel de autoridade da igreja, levando realmente, orando nos dando cobertura, né, nos abençoando, intercedendo pela nossa vida, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através desse jejum, dessa oração, dessa santificação para a glória do Senhor. Amém? E como o pastor falou hoje, muitas das vezes, muita gente vai entender. Muitas pessoas vão entender assim, tá vendo? Aí não precisa de tanto você estar congregando, tanto porque agora você tem que estar congregando em casa. E eu vejo o contrário, que aí, aqui é uma prova de que verdadeiramente nós precisamos congregar enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós tivermos igreja, que nós possamos nos unir, estar adorando junto, estar louvando junto, como naquela época, né? Por que eles permaneciam juntos? Porque eles estavam firmes, né? Estavam sendo ali discipulados na doutrina dos apóstolos. E quando nós não congregamos, sabe o que acontece, irmão? Quando nós não congregamos e nós buscamos doutrina aqui, doutrina ali, doutrina do outro lado, escutei um falar aqui, escutei outro falar lá, no final das contas, nós não temos doutrina de nada. E pessoas que congregam dessa maneira, eu posso dizer que você com toda firmeza, conheço não é um, nem dois, nem três, são vários que congregam dessa maneira. A fé dele é fraca. E no momento desse, de dificuldade, de luta, você vê a quantidade de pessoas perdidas aí, sabe por quê? Porque realmente não aprenderam como esses discípulos aqui. Em Jerusalém estava lá o quartel-general do Senhor Jesus, através dos discípulos, através dos apóstolos, onde é que recebiam as suas doutrinas, os ensinamentos,
a direção do Espírito Santo de Deus. E nós, como crentes, precisamos congregar, porque Deus estabeleceu liderança para poder dar a doutrina, para poder dar o ensinamento, para dar o rumo, para que a gente possa andar em uma direção. Isso nós vemos um exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele se dirige às igrejas, ele fala aos irmãos, né, que estão em Corinto, aos irmãos que estão em Roma, ele fala para uma igreja, ele não fala para várias igrejas, porque a gente tem que entender isso. Uma igreja, nós somos uma igreja. Então, enquanto corpo, o Senhor tem a forma dele de atuar, e nós precisamos estar inseridos nisso, e o Senhor não nos deu, não nos deu liberdade para a gente interpretar isso conceitualmente, cada um tem o seu conceito. Né? Nós precisamos congregar aquele que entendeu a doutrina do Senhor. Ele tem que voltar por um caminho e estar onde é que Deus quer que ele esteja, porque é lá que Deus tem compromisso de dar as diretrizes para que a igreja ela possa cumprir o papel e o objetivo dela como ferramenta do reino de Deus. Amém? Então, eu conto, pastora, com a oração, com o jejum dos irmãos, aqueles que não estão envolvidos em nenhum dia da semana, que você possa fazer um propósito no seu coração, seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Separe um dia desses para você estar aí orando e jejuando. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo maravilhas nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Só reforçando aqui, não esqueçam de fazer um Pix na igreja lá, irmão. Vamos ofertar, vamos continuar abençoando, amém? Nós possamos não perder isso aí de vista. Né? Cada um dentro do seu propósito, né? Cada um tem seu propósito com Deus. Eu tenho o meu, você tem o seu. Se você ficar firme no seu propósito com o Senhor, nós não vamos passar dificuldade nenhuma com relação a isso, em nome de Jesus. Até domingo que vem, pastor, despeça nós com a oração, em nome de Jesus. Amém? Tá mudo, pastor. Só dentro disso aí que você falou do Pix, aqueles que tem essa ferramenta, né, que pode fazer o dízimo, a oferta pelo Pix, pode fazer, se você for usar o CNPJ, só que lá quando passa a mensagem, tem o 0 na frente do 31. No Pix não tem aquele 0, tá? É 31 975 982 1000 contra 60. Então não tem aquele 0 que começa a sequência de números, senão não vai dar certo, tá? Agora, com relação ao QR Code, é normal, só tirar foto lá do QR Code e vai transferir direto, ok? Então, e é importante, irmãos, que os nossos custos, embora a igreja esteja fechada, nós temos a sequência de custos, né, da igreja normal, de contas, e nesse período a gente tem irmãos também que precisam de serem ajudados, né, e nós não podemos esquecer disso. Então, o que sustenta a igreja é a fidelidade do povo de Deus. O que sustenta a igreja é a fidelidade dos seus membros. Amém? Então, em nome de Jesus, que você ponha isso no seu coração. Curva sua cabeça, fechemos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo. Deus bendito e eterno, Pai querido, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, partilhando da Tua palavra, Senhor, partilhando daquilo que o Senhor é. Como o pastor Márcio orou no início desse estudo, aprendendo mais do Senhor, compreendendo mais da Tua lei. Deus, nos fazendo um pouco melhores por meio do conhecimento do Senhor. Porque sabemos, Pai, que por meio do conhecimento da Tua palavra, o nosso caráter é confrontado. Senhor, a nossa visão ela é confrontada. Sabemos, Pai, que por meio do conhecimento do Senhor, Deus, nós deixamos de perecer, como a palavra do Senhor mesmo disse, que muitas vezes nós perecemos porque nos falta conhecimento, Pai. Que esse conhecimento que nós temos recebido nesses dias, por meio dos ensinamentos dessa escola bíblica, Senhor, possa produzir em nós, meu Deus amado, uma longevidade de vida abundante diante do Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã que está na sua casa agora, que está no seu lar agora, Senhor, e que separou esse tempo para aprender do Senhor. Guarda a família, preserva-nos, ó Deus, nesses dias, que a Tua mão esteja sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos, que a Tua mão poderosa, Pai amado, possa estar nos impedindo, Senhor,
de sermos consumidos junto, ó Deus, com essa disseminação, ó Deus, que está acontecendo na face da terra. Que o teu milagre possa ser uma realidade em nossas vidas, ó Pai. É que nós pedimos ao Senhor nesse dia, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor nos dê um dia em família abençoado. Estamos, às vezes, reclusos em nosso lar, mas nós desfrutamos de uma liberdade plena em Cristo Jesus. Que esse gozo esteja dentro de nós, Deus, sobrepujando todo o sentimento de terror, de medo, Deus, todo o sentimento, Pai amado, de falta de esperança, que o gozo de Cristo esteja em nós, trazendo em nós, ó Deus, essa alegria, essa satisfação e essa esperança viva no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, irmãos.